Eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, do verso 9 ao 17. Eu gostaria de avisar aos irmãos que na minha igreja, como eu sou pastor, né, a gente acostumou a igreja, a gente começou com meia hora, depois com 40, depois com 50, depois com uma hora. Hoje a gente fica mais ou menos 1h30 de pregação. Então, se os irmãos quiserem levantar no meio da pregação, eu não vou estranhar, tá certo? Mas eu vou pregar o mínimo que eu posso, que é em torno de 1h30 hoje, tá bom? Vamos ler juntos do verso 9 ao verso 17. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados e eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Graças te damos, Senhor, porque tu és o nosso Pai. Nós somos teus filhos. Lembre-nos disso todos os dias de nossas vidas. Somos uma família, somos um só corpo, somos um só organismo, indivisível. Nada pode nos dividir. Temos o mesmo sangue, o sangue de Cristo, que nos une, apesar de tantas e tantas diferenças, indiferenças e erros. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque um dia aprove Cristo morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, e fez de nós, então, teu povo. Um dia, assim como na Santa Ceia de hoje, um dia nós estaremos sentados, juntos, mais uma vez, na mesma mesa, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho, com o Senhor sentado na cabeceira da mesa, onde nós lembraremos que somos um corpo e uma família. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, com essa grande tarefa de hoje. Tua palavra está aberta diante de nós e podemos muito bem, às vezes, entendê-la com nossa mente. Mas isso não é o suficiente. Precisamos que ela desça para o nosso coração. E por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo intervenha e trabalhe em nós. Retire tudo aquilo que possa impedir nós de ouvirmos, entendermos, compreendermos e obedecermos tua palavra. Que o teu nome, no final desse sermão, seja glorificado. Que a única pessoa que esteja em destaque ao final desse sermão seja o Senhor. Que nós lembremos disso. É ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ajude meus irmãos a compreender aquilo que eu entendi aqui na tua palavra. E me ajude a me esconder atrás da tua cruz, de maneira que quando teus filhos olharem para mim, enxerguem o Senhor. Ora em nome de Jesus. Amém. Quando eu vim para cá ontem, alguns irmãos olharam para mim e disseram: você está muito bonito. Eu fico imaginando se algum de vocês olhassem para mim, lá no condomínio onde eu moro, de bermuda, de camiseta, olhassem para mim e dizer: lá vai o pastor. Se tivesse alguém do lado de vocês, diria: onde? Talvez por isso, né, eu recebi o apelido de pastor da UPA, mas na época eu acho que era pastor da UCP, viu, Zé? Era melhor. Hoje, talvez, com 10 anos aí, depois, aí eu posso já dizer que eu estou na UPA. Mas realmente eu tenho mais ou menos uns 15 anos. Fica aparente, visível isso, né? A gente costuma julgar as pessoas pela aparência. E muitas vezes a gente julga as pessoas pelo que elas vestem.
Isso é interessante porque, basicamente, o juízo que fazemos das pessoas sempre está fundamentado e baseado naquilo que vemos. Mas nem tudo a gente vê. A gente não consegue examinar o coração das pessoas, a gente não consegue examinar quem elas são se a gente não convive com elas. Minha esposa achava que me conhecia até casar comigo. Quando ela me casou, ela disse, eu nunca saberia que você era assim. E por vez ou outra também eu falo para ela, em que eu nunca, jamais imaginei que ela teria aqueles defeitos que ela tem. Mas é interessante isso, porque realmente quando nós deparamos com alguém na rua, nós fazemos juízo. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar um apartamento, ou fui fazer uma simulação para comprar um apartamento, e essa ilustração alguns irmãos já conhecem. Eu fui de bermuda e camiseta junto com a minha esposa ali na Coab, e aí sentamos lá, naquele do corretor, o corretor sentou lá conosco, olhou para mim e perguntou, vocês querem fazer uma simulação? Eu disse, queremos. Aí ele perguntou para mim, que você trabalha com o quê? Eu disse, eu sou autônomo. Aí ele disse, e você? Ela é professora. Certo. Aí, mas você trabalha com o que especificamente? Não, eu sou autônomo. Eu não gosto de falar que eu sou pastor, né? Que as pessoas já olham de um jeito diferente. Aí depois de tanta insistência, ele disse, tá bom, eu vou dizer, eu sou pastor. Na hora que eu falei, eu sou pastor, ele olhou para mim assim. Não. Fez a simulação, ficou desconfiado, também não troquei muito assunto com ele. Aí levou lá a simulação lá para o gerente e tal, começou a conversar com o gerente, aí eu só vi o gerente fazer assim, vou ilustrar. Aí eu só vi o gerente fazer assim com a cabeça. Camiseta, bermuda, desse tamanho, com essa idade, pastor. Não. Quando ele voltou, o corretor voltou a conversar comigo, ele perguntou, você é pastor mesmo? Eu disse, não parece, mas eu sou. Mas qual é o conceito de pastor que você tem? Eu disse, não, para mim, pastor, anda de terno e gravata, tem um relógio de ouro, anda de carro do ano, né? E uma pasta preta do lado, que nele tem uma Bíblia. Eu disse, se esse é o seu conceito de pastor, eu estou bem distante. Amados, o que Paulo faz aqui é tentar trazer uma imagem que é do nosso cotidiano. Quando nós viemos para cá, nós nos arrumamos, nós vestimos uma roupa. E nós vestimos uma roupa de acordo com a ocasião. E Paulo está dizendo basicamente isso. Vocês são novas criaturas em Cristo. Tirem a roupa velha e vistam a roupa nova. Depois que vocês fizerem isso, preencham suas vidas com a palavra de Cristo. Então eu queria meditar com vocês em pelo menos 3 partes. Do verso 9 ao 11, Paulo nos convida a vivermos uma vida nova na igreja, nos despojando da velha natureza. Do verso 12 a 15, Paulo nos convida a viver uma nova vida na igreja, nos revestindo como eleitos de Deus. E do verso 16 a 17, Paulo nos convida a vivermos uma nova vida na igreja, nos preenchendo com a palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês nesses 3 momentos, hoje à noite. Olhe para a sua Bíblia mais uma vez, eu vou lendo alguns versos e vou fazendo algumas explicações. Verso 9 diz, não mintais uns aos outros. É interessante que do verso 1 ao verso 8, se você acompanhar, você vai perceber que basicamente Paulo está falando para você e para mim trabalharmos o nosso caráter pessoal. Busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto. A ideia seria basicamente essa. Uma vez que vocês morreram para o mundo e seus rudimentos e vivem para Cristo, então pensem nas coisas do alto. A ideia seria como desenvolver o meu relacionamento pessoal com Cristo. Essa segunda parte, do verso 9, que vai até o verso 17, Paulo mostra para nós como deve ser o nosso relacionamento com a igreja ou com os irmãos, uma vez que nós já morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E ele continua ainda, um pouco mais adiante, a partir do verso 18, até o verso 18 até o verso 21, como essas pessoas que morreram para Cristo e que morreram para o mundo e vivem para Cristo, como essas pessoas devem viver e desenvolver seu relacionamento nas suas casas, com suas esposas, com seus maridos e com seus filhos. Do verso 22 até o verso 1 do capítulo 4,
Paulo demonstra como essas pessoas que morreram para o mundo e vivem para Cristo devem desenvolver o seu relacionamento no trabalho, onde elas estão trabalhando constantemente. E do verso 2 do capítulo 4 até o verso 6 do capítulo 4 também, Paulo descreve como essas pessoas que morreram para o mundo e vivem para Cristo devem desenvolver os seus relacionamentos com os ministros do Evangelho e com as pessoas que não são cristãs. Então, basicamente, o que Paulo faz no capítulo 1 até o capítulo 2, Paulo diz que nós temos Cristo como nosso soberano. Nós vivemos para Ele, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E como é que isso se aplica no cotidiano? Aí Paulo, então, começa a desenvolver essas explicações, essas dicas, essas ideias de como deve ser o nosso relacionamento em cada área da nossa vida, uma vez que temos Cristo morando em nós. Peguei uma dessas áreas, então, para nós estudarmos. Como desenvolver os nossos relacionamentos na igreja, uma vez que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Mentir não faz parte da nossa nova vida. Paulo mostra para nós aqui basicamente uma ordem: não mintais. Em outras palavras, é possível que você seja crente e minta. Você já mentiu alguma vez depois de que você se converteu? Já? Consegue contar as vezes? Não. Mas por que a gente mente? Por que basicamente a gente mente? Pelo menos duas coisas estão por trás da mentira. Uma, nós buscamos defender e segurar, ou talvez resguardar a nossa glória. Porque quando erramos e alguém nos confronta, a primeira coisa que nós fazemos é dar uma escapada para que a nossa imagem não seja deturpada. E por isso, muitas vezes, nós mentimos. Paulo mostra para nós que é possível, sim, ser crente e ainda mentir. Mas isso não faz parte do nosso comportamento quando lembramos que vivemos com Cristo. O que nós aprendemos aqui é como nós devemos destruir ou despojar-nos da velha natureza. Primeiro, nós temos que trabalhar contra a mentira. Nós temos que entender, basicamente, primeiramente, essa verdade. Vivemos uma nova vida na igreja quando retiramos a mentira do relacionamento com nossos irmãos. Às vezes a gente vasculha o nosso guarda-roupa e encontra algumas roupas que estão meio desgastadas. Não é verdade? As mulheres parece que o tempo todo, todos os dias, elas encontram roupas assim. E quando elas encontram, basicamente ela faz o quê? Amor, eu preciso comprar um vestido novo. Por quê? Porque você está muito velho. Ninguém gosta de vestir roupa velha, não é verdade? Imagina só que você encontra lá uma roupa manchada, furada, aí você diz, eu vou vestir essa para ir para a igreja. Ninguém faz isso. E Paulo diz, quando você entrar ali, não venha com essa roupa. Quando você conversar com os irmãos, não venha com essa roupa. Essa roupa não faz parte mais do seu guarda-roupa. Jogue ela fora. Vasculhe o seu guarda-roupa. Cada relacionamento nosso, cada conversa deve ser permeada pela verdade. Porque uma vez que vivemos com Cristo e Cristo é verdadeiro, nós também somos verdadeiros. Nós devemos ser e expressar essa nova natureza que temos em Cristo. E a mentira não condiz com essa nova natureza. A razão pela qual Paulo mostra para a gente nesses versos, nós devemos abandonar a mentira, ele explica, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Por isso nós encontramos essa segunda verdade. A razão pela qual nos esvaziamos da mentira é porque fomos preenchidos pela vida de Cristo. Todas as vezes que nós mentimos, nós queremos vestir a roupa velha. Vocês, hoje, talvez tenham uma consciência mais aguçada do que eu, para perceber o grau de prejuízo que a mentira faz numa igreja. Talvez hoje a memória de vocês, o olhar de vocês em todos os rebuliços que tem acontecido nessa igreja,
Lembre vocês de que cada palavra que é dita sobre impressão de alguém que não é verdade pode destruir relacionamento de pessoas. Lembre-se, nossa luta não é contra irmãos. Nós não devemos colocar irmão contra irmão, dando nossas impressões que elas podem ser erradas. Quantas vezes você não teve impressão de alguém e que você errou? Quantas vezes você não julgou alguém por algo que essa pessoa fez pontual e errou? Quantas vezes você não pode ter olhado uma pessoa prudente, íntegra, na rua, e porque ela estava vestida de um jeito não tão adequado, você desconfiou dela e achou que fosse um ladrão? Amados, a razão pela qual a mentira deve sair de nós é porque agora, dentro de nós, vive uma coisa muito maravilhosa, uma coisa muito esplêndida, uma coisa que a gente não consegue descrever, nossa mente não consegue compreender. A vida justa, pura e perfeita de Cristo agora está conosco. E como expressar isso? Dos nossos relacionamentos. Paulo continua explicando um pouco mais essas verdades aqui, e ele continua dizendo no verso 10 ainda, ele diz, olha, vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. A ideia básica de Paulo é essa. Vocês são novas pessoas. E à medida em que vocês vão conhecendo a verdade, o conhecimento correto, o conhecimento pleno da palavra, vocês devem se despir do velho homem. E nisso nós encontramos então, irmãos. Isso nós encontramos então esta lição. Vivemos uma nova vida na igreja quando a imagem de Deus é formada em nós através do conhecimento correto de sua palavra. Quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas que vivem errado porque aprenderam errado? Mas muitas vezes nós continuamos encontrando pessoas que vivem errado, conhecendo o certo. Porque quando falamos de conhecimento, e Paulo vai trabalhar isso um pouco antes, no capítulo 1 de Colossenses, ele vai dizer que nós conhecemos de fato o conhecimento de Deus quando nós adquirimos informações corretas e vivemos essas informações. E à medida que vivemos essas informações, Deus vai nos conduzindo a aprender outras informações sobre Ele mesmo. É um ciclo. Conhecemos intelectualmente para vivermos. E se vivemos, podemos progredir nesse conhecimento. Por isso é tão importante nós estarmos assíduos na igreja. Porque muitas vezes nós fazemos interpretações das Escrituras que são equivocadas. Até mesmo pastores fazem isso. Mas todas as vezes que nós encontramos o verdadeiro Evangelho, a verdade da palavra, ela deve produzir transformação em nós. Porque nós temos uma natureza. E à medida em que nós nos defrontamos e nos encontramos com a palavra, se temos vida de Cristo, vivemos diferente. O conhecimento da Bíblia correto é necessário para que você e eu deixemos as mentiras da nossa velha natureza. Então, se você já se pegou mentindo alguma vez, lembre-se, ou você não está aprendendo correto, ou você não está vivendo o que você está aprendendo. A outra parte que nós lemos no verso 11 traz-nos uma ideia ainda maior e melhor. Olhe lá. No qual, em Cristo, não pode haver grego nem judeu. O judeu desprezava qualquer outra nação. Qualquer outra pessoa que não fosse judeu era desprezível. E Paulo diz, grego e judeu, ambos, esses dois não pode haver nenhuma desavença. Circuncisão e incircuncisão. Os judeus tinham a circuncisão como algo que caracterizava-os como um povo. E toda e qualquer pessoa que não era circuncidado era
desprezado por eles. E quando Paulo fala de bárbaro, cita, escravo, livre, ele está se referindo a povos, outros povos que permeavam ali o Império Romano, onde esses povos tinham, de certa maneira, algumas características. O bárbaro, no mundo antigo, estava cheio de comportamentos agressivos. Os citas eram conhecidos como um nível mais baixo desses bárbaros. Imagina só, alguém violento, o bárbaro, e o cita era alguém mais violento que o bárbaro. Então, nesse sentido, ele está dizendo, não pode haver nesse povo bárbaro e cita. Não pode haver divisão étnica, não pode haver divisão religiosa, não pode haver divisão intelectual, porque os judeus entendiam que esses bárbaros, os gregos também compreendiam que esses bárbaros que não eram gregos, eles eram uma raça um pouco menos intelectual. E no último momento, a última divisão que Paulo mostra, não pode haver escravo e livre. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Pensemos um pouco, irmãos. Eu quero resumir essa parte para nós. Vivemos uma nova vida na igreja quando destruímos barreiras étnicas, barreiras cerimoniais, barreiras intelectuais e barreiras econômicas. São muitas aqui. Eu escolhi pelo menos 2 para nós refletirmos. Você é batizado por imersão ou por aspersão? Ora, se você for batizado por aspersão, você é menos crente que eu. Você parou para pensar que isso é muito ilógico? Aquilo que deveria nos unir, nos divide. Muitas vezes nós achamos que por sermos presbiterianos somos melhores do que as pessoas que não são. E o reino de Deus é dividido. Porque achamos que denominação devemos ser zelosos com ela, entendendo o que é, nós defendemos a nossa bandeira. Quando a bandeira do reino que deveríamos defender. Eu estou lutando na minha igreja para quebrar isso. Outro dia um presbítero chegou para mim e perguntou, pastor, por que esse é o 3º ano que você está na igreja e você não trouxe nenhum presbiteriano? Eu disse, porque eu sou presbiteriano, irmão. Já foi cristão evangélico, já foi assembleano, já foi da Maranata, já foi da Batista, agora vai da Assembleia também de novo, reformada agora, né? Todos que eu levo na minha igreja, eu levo com confiança de que eu sei que pessoas estarão expondo a palavra. E quem esteve nos aniversários anteriores sabe disso. Porque eu entendo que tudo que pudermos fazer para quebrar as barreiras entre nós, façamos. Existe outra verdade também que eu gostaria de pensar com vocês. Barreiras econômicas. O Vinhais é considerado por muitas igrejas, ou por muitos irmãos, como uma igreja que tem uma classe econômica distinta, né? Diversificada. Tem pessoas de baixa renda, de média renda, de renda um pouco maior. E muitas vezes, isso conduz-nos a dividirmos a igreja. Saímos muitas vezes com quem tem o poder aquisitivo igual ao nosso. Porque se não sairmos com pessoas que têm com poder aquisitivo igual ao nosso, no final das contas a gente vai acabar pagando a conta. Ou outras vezes, de maneira inversa, não saímos com pessoas com poder aquisitivo maior que o nosso, porque eu vou me sentir meio constrangido. Dos 2 lados sempre há problemas. E Deus nos lembra. Se isso causa divisão, distância entre nós, isso é porque então a gente precisa lembrar de que temos uma nova roupa para vestir. A segunda parte dessa mensagem está do verso 12 ao verso 15. Uma vez que ele falou da mentira e mostrou as razões pelas quais não deve haver mentira, porque nós somos um e não deve haver divisão, agora ele mostra como devemos nos comportar. Verso 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
É interessante a gente pensar nisso, porque a ideia de revestir-nos é isso: tirar uma roupa e vestir outra. A imagem continua sendo a mesma. Ele diz: revestimos de acordo com os eleitos de Deus. Então, existe uma maneira em que os eleitos de Deus devem se vestir. E essa roupa a qual os eleitos de Deus se vestem são caracterizadas por esses adjetivos: eleitos, santos, amados, de eternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Bom, eu não vou explicar cada palavra, eu não tenho tempo para isso aqui hoje, mas a ideia básica em que podemos compreender é esta: vivamos uma nova vida na igreja, nos revestindo de um tratamento gentil, sensível, bondoso, humilde, educado, sem raiva no relacionamento com nossos irmãos. Ontem eu estava num casamento. Agora imagina só se eu fosse de terno para a praia. É uma vestimenta inadequada. Agora vindo para cá, para a igreja de biquíni. Imagina? Todo mundo se escandaliza. Querendo ou não, a gente veste uma roupa de acordo com a ocasião. E aqui, a ocasião na qual os eleitos de Deus se vestem é para uma ocasião em que eles são permeados por aquilo que Cristo é. Eles são preenchidos por aquelas características que Cristo tem. Você já consegue imaginar Cristo ser arrogante, prepotente, duro, mal educado com um de seus irmãos? Você consegue imaginar? E é essa a ideia que ele quer transmitir para nós. Eu peguei pelo menos uma dela porque tem muita coisa aqui. Nós precisamos pensar em relação à humildade. Quem somos? O que o texto diz? Sobre o verso 12: eleitos de Deus. E os eleitos de Deus se vestem assim. Nós nos vestimos com essa roupa. A misericórdia para com nossos irmãos manifesta a vida de Cristo em nós. Quando nós somos misericordiosos, nós demonstramos que nós estamos vestindo uma roupa que não é a roupa de Adão, é a roupa de Cristo. A falta de misericórdia, que é a verdade contrária, para com nossos irmãos, é uma manifestação da nossa própria dificuldade de nos despirmos da nossa velha natureza. Quando nós não somos misericordiosos, temos que lembrar que quem está governando nossa vida é o velho Adão, e não o novo Adão. Nossa humildade é manifesta através das nossas ações bondosas para com nossos irmãos também. Nossas atitudes bondosas para com nossos irmãos demonstram essa beleza de Cristo que existe em nós. Agora eu cheguei, vi uma irmã que fazia tempo que eu não via ela, na igreja, né? Lógico, já via ela em outros locais. Comprou um vestido novo. Eu disse: isso aqui tá bonita, né? Aí ficou toda... Não pense não, é a esposa de Zé Luiz, viu? Socorrinho. Ficou logo com vergonha. Então, assim, que bonito, né? Se vestiu bonito. Como é bonito você olhar para um cristão que não consegue ser impiedoso com seu irmão. Como é bonito você olhar para um crente que, ao invés de estar acusando alguém, ele está dizendo: irmão, eu te perdoo. Como é bonito você enxergar isso. Eu digo a vocês, irmãos, se eu admirava Roberto ontem, eu admiro muito mais hoje. Uma veste bonita você vestiu ontem, Roberto. Aonde você controla os seus impulsos, controla as suas emoções, para não machucar irmão nenhum e para se comportar como um crente. A falta de controle, muitas vezes, é usada como desculpa. A nossa personalidade forte, muitas vezes, é usada como desculpa para dizer: eu errei, porque eu tenho essa personalidade forte. A falta de controle em meio a discussões não revelam a força da nossa personalidade, de maneira nenhuma.
mas a nossa falta de luta contra a nossa velha natureza. Descontrolar-nos quando somos ofendidos é preferir atender à vontade do velho Adão do que do novo Adão. Para o cristão, não existe problema de personalidade forte, mas sim um problema de insubmissão a Deus. Esse é o nosso problema. Todas as vezes que nós não nos vestimos com a bondade, misericórdia, com a mansidão, longanimidade, nós nos vestimos com uma roupa velha. A falta de controle em meio a discussões ante uma reação da atitude das pessoas para conosco é um problema com Deus. Não é um problema com o irmão. Quando alguém fala o que quer para nós, e isso nos ofende, e nós reagimos da mesma maneira, quando alguém vacila conosco, e nós reagimos da mesma maneira, não é um problema com o irmão que temos. É um problema com Deus. Nossos relacionamentos expressam muito bem quem de fato nós somos e como está o nosso relacionamento com Deus. Eu nunca vi um cristão piedoso, temente a Deus, cheio do Espírito, ser agressivo e rude com seus irmãos. Há uns 2 dias atrás eu estava falando para alguns irmãos que é necessário sim repreender irmãos. A palavra não diz isso. Se alguém for encontrado em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o. É necessário ser repreendido. Mas existe a maneira de repreender, com espírito de brandura. Lutamos muitas vezes em defesa da verdade e arqueamos essa bandeira, defendemos a verdade, mas a verdade sem amor é mentira. A forma como nós nos relacionamos, o jeito que nós conversamos, a maneira como nós repreendemos é tão importante com a verdade que nós estamos defendendo. Deus está interessado, sim, em que a verdade seja revelada, em que a verdade seja preservada, mas que o amor seja o instrumento para isso. Quando nós não compreendemos isso, nós acabamos tratando nossos irmãos de qualquer jeito. Olha o verso 13. Continuando, Paulo fala para nós, nós devemos então viver essa nova vida no relacionamento com os irmãos, auxiliando-nos uns aos outros. Ele diz, suportai-vos uns aos outros. Essa palavra suporte é interessante. Vez por outra a gente começa dizendo assim, eu não suporto falando de tal, né? Meu santo não bateu com o dele. As mulheres geralmente falam isso, né? Elas enxergam uma mulher que está ali, meu santo não bateu com o dela. Nem conhece ainda, mas tem um sexto sentido que às vezes está certo e às vezes está errado. E aí diz, não foi. Aí nós, homens, que não entendemos o sexto sentido das mulheres, a gente fica perguntando, assim, rapaz, está certo ou está errado? Vários momentos que o sexto sentido da minha esposa esteve certo, mas muitos momentos também esteve errado. Eu fico sempre, e agora, acredito ou não acredito? Está certo ou não está? Se elas mesmo não entendem, muito menos nós. Mas essa palavra não tem nada a ver com suportar, aquele negócio de, rapaz, eu estou aqui, mas ele lá, né, e aqui, não é essa a ideia. A ideia da palavra suporte tem a ver com você sustentar, ajudar, auxiliar o irmão. Então, quando Paulo fala suportai-vos uns aos outros, ele está dizendo leve a carga um do outro, ajude o irmão naquilo que ele não consegue fazer. E nós chegamos então a esta verdade. Vivemos uma nova vida na igreja quando não apenas toleramos a fraqueza e a imaturidade de nossos irmãos, mas também quando os ajudamos no amadurecimento da fé
e da conduta cristã. Dê suporte ao irmão que não está conseguindo viver a vida cristã do jeito que deveria. Ajudar os nossos irmãos mais fracos é uma expressão de nossa nova vida em Cristo. Quando nós nos preocupamos em ajudar o irmão, ao invés de condenar, nós estamos dizendo para o mundo que Cristo vive em nós. A preocupação com a imaturidade do irmão nada mais é do que um alto-falante ecoando. Ele é um cristão. Você é um cristão. Você é um cristão. Nós não fomos chamados para tolerarmos os irmãos, mas para ajudarmos eles a crescerem em áreas da vida em que tiverem dificuldades. E quantas vezes nós nos deparamos com dificuldades e pecados de nossos irmãos e viramos a cara e fingimos que nada acontece? Quantas e quantas vezes nós percebemos a dificuldade de um irmão com o outro e ao invés de intervirmos, nós dizemos, eu meter nessa? Eu não. Quando nós dizemos não, ao perceber a imaturidade de um irmão em alguma área, nós estamos dizendo, eu prefiro vestir a velha roupa do que a nova. É possível ser crente e ainda assim não se importar com o irmão. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para amarmos nossos irmãos dando esse suporte. Ajudar os irmãos implica necessariamente a fazer esforços enquanto ainda não possuem força suficiente para caminhar sozinho nas áreas em que têm dificuldade. Demos esse suporte. E é interessante, sabe o que eu acho mais interessante na vida cristã? É que todos nós temos áreas em que temos dificuldades e todos nós temos áreas na vida em que temos facilidade. Uns explodem muito mais rápido, outros explodem mais devagar. Uns têm problema com mentira, outros têm um padrão de verdade muito alto. Todos nós temos dificuldade em alguma área, todos. E isso faz de nós um corpo. Isso faz com que a mão ajude a outra, quando essa precisa de ajuda. Isso é interessante, a sabedoria de Deus distribui virtudes entre nós, a fim de que nossas virtudes possam ajudar a dificuldades de outros. E quando vivemos assim, dizemos para o mundo, somos eleitos de Deus. Eleitos de Deus vivem dessa maneira. Pessoas chamadas por Deus para serem seu povo, não vivem como querem, não obedecem seus impulsos. Dizem para Deus, Deus, tua vontade é maior, é melhor, é mais importante do que a minha. Meus sentimentos não são mais importantes do que os teus sentimentos. Quando nós agimos assim, nós lembramos de que Deus é o nosso Senhor, de que Cristo nos é suficiente. Pastor, mas eu tenho tanta dificuldade com aquele irmão, tanta dificuldade de tolerar, mas tanta dificuldade. Que bom que você tem dificuldade. Sabe por quê? Porque agora você pode olhar para Cristo e dizer, Cristo me é suficiente para ajudar o irmão, mesmo quando eu não quero. Cristo me é suficiente para eu ter atitudes bondosas para com meu irmão, mesmo quando meus sentimentos dizem o contrário. Cristo é suficiente. Esse é o tema da carta de Colossenses. E uma vez que Paulo expôs isso, Cristo nos é suficiente. Ele diz então, tudo o que você precisa para viver assim, para viver como eleito de Deus, você possui em Cristo. Faça uso desse poder. Faça uso dessa graça, disponível para você e para mim 24 horas por dia. Todos os dias, em cada momento, em cada dificuldade que você se deparar com dificuldade de fazer algo que beneficie o irmão, você pode dizer, mas em Cristo eu tenho forças. Diga isso para você mesmo todas essas vezes em que você for indiferente com seu irmão, em que você não quiser ajudá-lo, em que você mentir para ele. Diga, eu vivo uma vida nova em Cristo Jesus.
Conta-se que uma menina chinesa estava levando nas costas um pequenininho de 2 anos de idade. Quando alguém, compadecido, ao vê-la vaguear com um peso que parecia que ela ia cair, perguntou: "Não acha que é pesado demais, menina?" A resposta da criança foi o seguinte: "Não, senhor. Não pesa. É meu irmão." Nós precisamos lembrar disso. Carga nenhuma é posta sobre nós sem que nós possamos suportar. Lembre-se disso. Dificuldade nenhuma entre nós é grande demais em que nós não possamos suportar. E sabe por que nós suportamos? Porque somos irmãos. Paulo continua desenvolvendo o pensamento e ele diz para nós que nós devemos desenvolver ainda mais, perdoando os nossos irmãos como fomos perdoados em Cristo. Olha o verso 13. Perdoai-vos mutuamente. E ele explica a maneira como se deve perdoar. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso é interessante, porque perdão tem um padrão. E aqui, basicamente falando, a lição é essa. Vivemos uma nova vida em Cristo quando perdoamos nossos irmãos como fomos perdoados em Cristo. Acho que eu coloquei errado, né, irmãos? Já passei aqui. Perdão. Você me perdoa? Tá aqui. Acho que eu coloquei diferente, não foi? Acho que eu passei errado, né? Outro dia eu estava ouvindo a rádio e na rádio tinha lá um programa chamado Gotas de Sabedoria. E nesse quadro da rádio passava um pastor falando, não vou falar o nome dele, mas considerado um dos maiores pastores de aconselhamento. Aí ele dizia assim: razões pelas quais se deve perdoar. Primeiro, quando perdoamos, nos libertamos da escravidão daquela pessoa que nos ofendeu. Quando perdoamos, nós nos livramos de adoecermos com a mágoa que guardamos no coração. Quando perdoamos, nós agimos de uma certa maneira como se nós deixássemos que o perdão trouxesse uma restauração para nós. Por isso você deve perdoar, para que você não fique doente, para que você seja liberto da mão do irmão. Você deve perdoar porque você tem que ficar bem consigo mesmo. Qual o problema disso? Todos. Todos. Porque a razão pela qual perdoamos é só uma. Perdão verdadeiro só existe quando nós perdoamos, porque fomos perdoados. Uma outra maneira de dizer isso é que quando fomos perdoados, nós compreendemos o que é perdão. E qualquer pessoa que perdoa, ela traz essa mensagem consigo. Eu perdoo porque eu sei o que é isso. Você não deve perdoar o irmão porque ele contou a verdade para você. Você não deve perdoar o irmão porque o seu sentimento agora faz com que agora você se sinta bem. E você se sentindo bem, agora você pode perdoar. Você não deve perdoar porque se você não perdoar, sabe como é, né? Vai ficar aquele negócio esquisito, o irmão passando aqui no corredor, você não vai se sentir bem. Então perdoe. Você consegue imaginar Cristo perdoando a gente assim? Claro que não. Você consegue imaginar Cristo na cruz dizendo assim: olha, eu te perdoo, mas eu não vou mais falar com você. De braços abertos, Cristo lá, pregado na cruz: olha, eu te perdoo, mas não fala mais comigo não. Olha, eu te perdoo, mas deixa a minha raiva passar. Olha, eu te perdoo, mas nunca mais vai ser do mesmo jeito. Nunca mais. Olha, eu te perdoo, mas só se você fizer isso.
Se não fizer do jeito que eu quero, não te perdoo. Já imaginou isso? Quando ele estava pregado na cruz, quando ele morreu por você e por mim, nem perdão nós tínhamos pedido. Quando nós nascemos na vida cristã, nós ainda não tínhamos nem reconhecido quem Cristo é. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, esse verso permeia o meu relacionamento com a minha esposa todos os dias. Ela diz que a coisa mais fácil que tem para ela é ir até mim e pedir perdão. Mas a coisa mais difícil é ela chegar a dar o primeiro passo. Eu demorei 3 anos, para que a minha esposa pedisse o primeiro pedido de perdão. Duro, né? Agora imagina só se eu dissesse para ela: se você não pedir perdão hoje, nosso casamento está destruído. Porque a razão pela qual ela deve perdoar não é por causa de ameaças, é por causa de Cristo. E todas as vezes que ela me ofende e vem pedir perdão, eu digo para ela: antes que você pedisse perdão, você já estava perdoada. E é isso que Deus faz conosco e espera de nós. Meu relacionamento com a minha esposa é muito mais importante do que uma ação que ela possa ter. Assim também devem ser os nossos relacionamentos. Você não deve perdoar seu irmão porque ele se agiu assim, agora sim. Porque ele falou isso. Sim, agora eu aceito. Razões pelas quais se deve perdoar? Só uma. Você sabe o que é isso. Então perdoe. Acima de tudo, verso 14 diz para nós: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A ideia aqui de vínculo é aquilo com que se amarra algo, como se fosse um laço. É esse laço que nos une. É essa corda que nos amarra uns aos outros. O amor acima de todas as coisas. E o amor cobre multidão de pecados. Ele não é conivente com pecados, mas ele cobre. Vivemos uma vida nova na igreja quando amamos os irmãos, agindo para promover unidade e maturidade na igreja. A ausência de perdão é a ausência de amor. Sem amor, não há união. Quando o amor não está acima de tudo para nós, então nós contribuímos para que haja divisão em nossa igreja. Nós não precisamos fazer muita coisa para dividirmos a igreja. Basta não amarmos como devemos. O amor deve estar acima de qualquer honra pessoal. Porque a honra de Deus foi afligida quando nós blasfemamos e pecamos contra Ele. Mas mesmo assim, sendo ofendidos, Ele disse: eu perdoo você. E é esse padrão que deve permear nosso relacionamento. A quem muito se perdoa, muito se ama. Deus espera que nós coloquemos o paletó do amor para poder conversar com nossos irmãos. Porque ele é importante para nós. Amar o irmão acima de qualquer ofensa está diretamente relacionado com a nossa percepção de perdão de Cristo. O amor expresso pelo perdão é sinônimo de maturidade espiritual. Eu já vi muitas pessoas achando que são maduras, porque leram livros de teologia. Eu já vi pessoas achando que são maduras porque frequentam o culto com assiduidade.
Eu já vi pessoas achando que são maduras pelo tempo de cristã que tem. Pessoas que acham que são maduras pelo fato simples de dar o dízimos e ofertas com regularidade. Pessoas que acham que são maduras porque muitas vezes elas fazem coisas na igreja. Porque elas servem na igreja, participam de ministério na igreja. Porque elas defendem a verdade acima de todas as coisas. Não. É seu pai. Cadê meu pai? Como Deus espera que nós tenhamos esse tipo de amor? Senhor, aonde o Senhor está? Me ajude a amar. Vocês já viram a facilidade com que uma criança perdoa? Ela briga aqui, não precisa de 5 minutos. Ela já está bem. E como nós perdemos isso com o tempo? Sabe por quê? Porque nossa natureza nos induz a isso. Porque nossa natureza muitas vezes traz para a gente, não, eu não posso amar essa pessoa, ela me ofendeu demais. E o amor do Pai é o que nos induz a amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Ame seu irmão. Ame seu irmão. Ame seu irmão. Se de tudo que eu falar aqui você esquecer, eu queria que você lembrasse disso. Amai-vos uns aos outros. E este símbolo reflete muito bem o que é amor. Ame por causa da cruz. Ame porque você é salvo. Ame porque você é escolhido de Deus para isso. Ame porque você faz parte da família de Deus. Ame porque você é povo de Deus. Ame porque você foi separado do mundo para viver uma vida diferente dessa que o mundo vive. Ame seu irmão acima de todas as coisas. O Senhor espera isso de nós, porque um filho é parecido com o pai. E nós somos parecidos com o nosso pai. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É interessante de pensar, porque a paz de Cristo aqui é como se fosse aquele juiz de futebol. Percebeu o juiz de futebol? Ele apita, o vascaíno diz, está errado. E o flamenguista diz, está certo. Ele apita, o flamenguista diz, está errado. O vascaíno diz, está certo. Já percebeu que o juiz nunca está certo? Já perceberam isso? Fernando é flamenguista. Ontem ele descobriu que eu sou vascaíno. Depois de anos apertando minha mão. Ele disse para mim, se tu é vascaíno, meu Deus, eu peguei na tua mão. Me contaminei. É interessante, Fernando. Quando Jesus tocava no leproso, ele se purificava, viu? A ideia de árbitro é essa, juiz. Aquele que diz o que está certo. E o que é que está certo? Como é que as coisas estão certas? Quando há paz. Quando há paz, então as coisas estão certas. A paz não deve negar a verdade, mas ela vive com a verdade. Onde a verdade, a paz. Aonde a paz, a verdade. Por isso nós aprendemos aqui, irmãos, é que vivemos uma vida nova na igreja quando a paz de Cristo em nossos relacionamentos, em nós, governa nossos relacionamentos. Acho que eu escrevi errado aí, né, irmãos? É errado. A paz de Cristo que deve governar os nossos sentimentos. É a paz de Cristo que deve direcionar as nossas decisões. A paz de Cristo é o propósito de nossa existência como igreja. A paz no coração está intimamente ligada com a gratidão que temos com Cristo. Fomos perdoados e amados por Deus, e Ele estabeleceu a paz conosco. Amamos
e perdoamos nossos irmãos para estabelecer a paz entre nós. A paz é evidência de maturidade. Se você quiser saber se você é maduro, pelo menos essas 3 coisas, lembre. Paz entre os irmãos, amor entre os irmãos, perdão entre os irmãos. Se isso não existir, é porque você está dando lugar para a carne e não para Cristo. Terceira parte é um pouco mais rápida, então fique à vontade. Não vou me delongar muito mais do que isso. A segunda parte é bem mais comprida mesmo, foi? Mas eu quero que você leia comigo o verso 16. Vamos ler? Habite ricamente em vós a palavra. Até aí, por enquanto. Eu acho interessante essa palavra habitar, porque ela pode ser descrita dessa maneira. Quando eu e minha esposa casamos, eu queria que a televisão ficasse num lugar, ela queria que ficasse no outro. Eu queria que a estante e o guarda-roupa ficassem num lugar, ela queria que ficasse no outro. Aí eu percebi, e nós homens, muitas vezes, né, não somos muito chegados a arrumar a casa, não é verdade? Querendo ou não, as mulheres sabem fazer muito bem isso, né? Arruma a casa do jeito, é bem melhor. Como disse o pastor numa ilustração ontem, né? Não sei se você lembra. A esposa diz, a tua gaveta está uma bagunça. Deixa lá, que está do meu jeito. Aí ele vai, sai, quando volta a gaveta está toda arrumadinha. Aí ele olha, meu Deus, que bagunça! Quando nós moramos em uma casa, nós costumamos colocar os móveis no lugar que queremos, não é verdade? Nós costumamos pegar a escrivaninha aqui, a minha esposa gosta muito disso, né? Olha, aqui o sofá, né? Aqui a estante, aqui o home, certo? Aqui o sofá. Ele diz, amor, o sofá não fica legal. Não, eu quero aqui. Eu deixo, né? Deixo. O jeito dela é bem melhor que o meu, né? Eu cedo. Essa imagem de arrumar os móveis de acordo com a sua vontade demonstra que você tem liberdade em sua casa. Imagina só você chegando, eu vou tomar um café com o Dandu, chego na casa dele, sento no sofá e olha, você passa o sofá, você tá sofá, Dandu, coloca pra cá, bora lá. Aí Dandu olha, a mãe dele também olha pra mim meio assim, me atravessando, não, peraí, né? Visita, arrumando as coisas assim, dá certo? Não, né? Tá achando o quê? Quem manda aqui sou eu, né? Não é assim que a gente fala? A casa é minha. E interessante que verso 16 diz, habite, more, faça residência, ricamente em vós a palavra de Cristo. Em outras palavras, que ela organize você como casa. E como é que se faz isso? Como é que se desenvolve? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso é interessante, muito interessante, porque vivemos uma nova vida na igreja quando a palavra de Deus organiza nossa vida a ponto de instruirmos nossos irmãos nesta palavra. Irmãos, eu gosto tanto desse verso, porque ele diz, habite ricamente em vós. E evidencia-se esse habitar de acordo com a minha preocupação de instruir o meu irmão na palavra. Quando nós instruímos nossos irmãos com a palavra, nós estamos demonstrando que quem está governando tudo aqui é a palavra. Quando não nos preocupamos em instruir nossos irmãos naquilo que temos aprendido, é porque não estamos debaixo do governo da palavra do Senhor. Nós não estamos deixando a palavra organizar a sua casa. Um cristão habitado pela palavra deseja transmitir, ensinar, instruir o que tem aprendido para os seus irmãos.
Ele não consegue ver o irmão imaturo em determinado momento sem chamá-los, e não, a palavra de Deus diz isso. E como hoje a gente deixa disso? Nós preferimos instruir nossos irmãos com os nossos próprios conceitos. Eu, na verdade, outro dia eu vi uma cristã aconselhando, ensinando para uma irmã que casamento é uma coisa que pode ser desfeita. Olha, se você não está feliz, separa. Deus perdoa. Deus não é perdão? Então Ele vai perdoar. Aonde foi que ela aprendeu isso? Deus é perdão, não é verdade? Não perdoa? É verdade. Mas ela aprendeu onde, Zé Luiz? Na Globo. Isso mesmo. TV Globo. Mais especificamente numa novela das 9. Ela aprendeu isso lá. E ela está o quê? Instruindo sua irmã a viver a palavra da Globo e não a palavra de Deus. Porque quando nós instruímos baseado no que aprendemos. E se não estamos sendo habitados pela palavra, governados pela palavra, aprendendo a palavra, vamos ensinar errado. Para instruirmos nossos irmãos, precisamos aprender o que a palavra de Cristo realmente ensina. Quando nós somos habitados pela palavra, nós então também aconselhamos uns aos outros. Aconselhai-vos mutuamente. Isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham para nós, pastores, como se nós fôssemos donos da verdade. Como se nós fôssemos pessoas que sabem tudo, entendem tudo e não precisam ser aconselhados. Pelo contrário. Eu gosto muito de um livro de Paul Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor. E lá ele tem uma frase importante. Debaixo da cabeça, tudo é corpo. O pastor é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Se o pastor não é o cabeça da igreja, ele é corpo. E se ele é corpo, ele deve ser aconselhado. Irmãos, como eu louvo a Deus por outros irmãos, em algum momento em que eu estava fazendo besteira, chegaram para mim e me repreenderam e disseram: Deus não quer que você faça assim. É assim que Deus quer que você faça. É assim que Deus quer que você viva. Não há amadurecimento se nós não crescemos juntos. Não há amadurecimento se nós não nos aconselhamos juntos. Pastores, presbíteros precisam do aconselhamento de vocês. E vocês precisam do aconselhamento de pastores e presbíteros. Porque debaixo da cabeça que é Cristo tudo é corpo. Todos nós precisamos nos aconselhar mutuamente. Mas não podemos nos aconselhar de qualquer maneira. Nós precisamos nos aconselhar preenchidos pela palavra. É necessário que aprendamos constantemente para que possamos ensinar constantemente. Quando paramos de aprender, paramos de ensinar. O conselho sábio, irmãos, pode ajudar muito irmãos a evitarem erros. E a função de aconselhar não é somente do pastor e do presbítero. É sua também. Quando você vive assim, você vive como eleito de Deus. O aconselhamento faz parte de nossa relação amorosa com nossos irmãos. Qual a diferença entre aconselhar e instruir? Você sabe? Não. A instrução é mais voltada para a transmissão de verdades da Escritura. Mas o aconselhamento detém sua atenção em ajudar seu irmão a como aplicar essas verdades nos eventos particulares da sua vida. A ideia é básica. Você aprende a verdade, o princípio da verdade. E quando você vê o irmão infringindo um princípio, você tenta
pegar essa verdade e mostrar para ele como é que essa verdade deve governar a sua vida naquele incidente. Nessa relação, Deus é evidenciado. Cristo é visto. A vida de Cristo é vista em nós. Verso 16 diz para nós que essa instrução e esse aconselhamento também deve vir junto com louvor a Deus. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E aqui eu preciso ser honesto com vocês. Essa divisão aqui, essas divisões, essas palavras não são tão distintas assim. Talvez Paulo esteja dizendo que nós devemos louvar a Deus de diversas maneiras. Mas o louvor a Deus expresso através da música também deve ser uma forma de gratidão em nosso coração, por estarmos sendo habitados pela palavra. Em outras palavras, vivemos uma nova vida na igreja, louvando a Deus na comunhão dos santos e agradecendo ao Senhor. Tem pessoas que acham que não precisam vir à igreja. Pastor, outro dia eu encontrei uma pessoa assim. Pastor, eu leio minha Bíblia, eu oro em casa. Eu não preciso me relacionar com a igreja. Porque assim, Deus fala comigo, aonde quer que eu esteja. Isso é verdade, irmão. É verdade. Deus fala conosco pessoalmente. Mas você acha que Deus não tem a hora de sentar junto com a família toda? Não tem a hora do jantar? Onde Ele chama os filhos e vamos sentar e vamos comer. É essa imagem que deve estar na sua mente. Onde nós juntos nos reunimos. E quando nos reunimos para comer, geralmente nós dizemos: Pai, obrigado pela sua provisão. Quando nós somos alimentados pela palavra e podemos viver em comunhão, nós louvamos e agradecemos a Deus por essa comunhão que temos em Cristo. O louvor bíblico está intimamente ligado e relacionado com o aprendizado da Escritura. A gratidão a Deus brota do nosso coração quando nós compreendemos a palavra. A música pode ser utilizada como meio de instrução, de aconselhamento, de amor, de verdades, de memorização das verdades da Escritura. Há uma inter-relação entre a Bíblia e a música na igreja. Vez por outra, eu preciso cantar, mesmo que eu saiba verdades, porque a música me ajuda a massificar isso no meu coração. Vocês lembram da canção que eu cantei ainda agora? Eu precisava ouvir isso. Santo, justo, puro, soberano, gracioso, bondoso, misericordioso, amoroso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não existe outro como Ele. Muitas vezes eu preciso lembrar disso para poder pregar. Às vezes eu preciso lembrar disso para subir no púlpito. Porque quem faz a obra não sou eu. Eu preciso cantar e agradecer ao Senhor, porque eu sou falho, mas Ele não é. Porque não é a minha palavra, não é a minha desenvoltura, não é a minha eloquência que vai convencer vocês. É o Senhor. É a verdade dEle que transforma a minha e a sua vida. É o poder dEle que bate no meu coração e diz: eu não te chamei para viver assim. É a verdade dEle que mostra para mim que eu devo amar o meu irmão. E por isso eu preciso cantar. Cantar um cântico novo ao Senhor, que eu sei que é justo e soberano, poderoso e fiel, para que eu possa pregar. E por último, Paulo encerra: para agirmos em nome do Senhor. Verso 17 diz: em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A ideia básica é essa.
A ideia de que o nome de Jesus deve permear as atitudes, nosso comportamento, é basicamente assim. Você já percebeu no interior que muitas vezes, não sei se no interior de vocês, onde vocês podem passar as férias, os parentes que moram distante da cidade, mas a minha mãe cresceu num local do interior da cidade de Abaetetuba, que Abaetetuba é interior de Belém, ou seja, é o interior do interior do interior. Lá, eu gostava de ir com os meus primos comprar coisas na mercearia, porque nós pegávamos o casco, né, canoa, íamos remando até a mercearia, chegávamos lá na mercearia, o meu primo pegava uma relação de coisas que meu tio tinha escrito, dava para o dono da mercearia, e aí o dono ia pegando, colocando tudo no cesto e tal, dava, e aí o dono só escrevia assim no papel, né, o nome do meu tio, e a gente ia para casa. Aí eu dizia assim, rapaz, não precisa de dinheiro aqui, né? Só uma assinatura resolve. Não tem cartão de crédito, não tem conta bancária, né? Se fosse em muitos lugares assim, né? Não tem nem o fio, né? Do bigode também não tem. Mas é interessante, eu fico imaginando porque aquele dono da mercearia sabia que meu tio era crente. E se tivesse, imagina só, um cigarro lá, né? No pedido, um cigarro. Ele ia olhar assim, meu Deus, cigarro. Não. Para ele, não, ele é crente. Não, não pode. Porque o nome do meu tio estava intimamente ligado com quem ele era. E quem ele era estava intimamente ligado com o que ele quer. Quando Paulo fala aqui, tudo o que fizerdes, seja em palavra, ação, fazei-o em nome do Senhor. Ele está dizendo, esteja de acordo com a natureza de Cristo, com a pessoa de Cristo, com aquilo que Cristo é. Em outras palavras, devemos viver uma vida nova na igreja, agindo com o que está de acordo com o caráter de Cristo. O que aprendemos aqui é que a natureza de Cristo está envolvida em nossos relacionamentos. No jeito que nós falamos, no jeito que nós tratamos uns aos outros. Tudo isso deve permear as nossas ações. A verdade de Cristo, a pessoa de Cristo deve ser transmitida por aquilo que fazemos, pensamos, falamos, cantamos, aconselhamos, instruímos, perdoamos. Transmitimos verdades. Tudo isso. Vivamos então, irmãos, nesse novo estilo de vida na igreja, que está de acordo com as instruções dadas na Escritura e não de acordo com o que achamos melhor para a igreja. A verdade do Senhor, quando ela é exposta, a única coisa que os servos de Deus fazem é: sim, Senhor. Eleitos de Deus, escolhidos e separados por Deus, a única coisa que eles fazem quando eles ouvem a palavra de Deus, eles dizem: Pai, eu vou obedecer. Você tem motivo de queixa contra alguém que mentiu para você? Você se decepcionou com alguém alguma vez? Você falou mal de alguém alguma vez? Você causou divisão na igreja alguma vez? Você promoveu um certo afastamento de um irmão com outro alguma vez? Você não deu ouvidos ao amor, à paz e ao perdão alguma vez? Você não viveu como eleito de Deus? Você não vestiu a sua roupa nova? Então vista agora. Tire agora a roupa velha, que não faz parte mais do seu guarda-roupa. Vista a veste mais bonita que você tem. E a veste mais bonita que você tem é Cristo. Baixe sua cabeça. Vamos orar.
Pai, pedimos Tua graça nesse momento. Nosso coração muitas vezes não quer fazer aquilo que a Tua palavra diz. Nossa mente tenta encontrar argumentos para não darmos ouvidos à Tua lógica. Nossos sentimentos relutam dentro de nós muitas vezes para não termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas nada disso pode nos impedir de obedecermos ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome em nossa vida. E que esse louvor seja propagado, ecoado através da transformação num estilo de vida que esteja condizente com a Tua palavra. Ajuda-nos a lembrar dessas verdades que aprendemos aqui. Ajuda-nos a lembrar que quem governa a nossa vida hoje, porque estamos em Cristo, é a Tua vontade. É o som que sai da Tua boca. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, de que o Senhor nos chamou para a paz e não para a guerra, para o amor e não para o ódio. O Senhor nos chamou para a misericórdia e não para a ira. Ajuda-nos a lembrar de que somos um povo escolhido por Ti, para vivermos de um jeito diferente que vivíamos antes. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, de que agora quem governa a nossa vida não é mais a nossa vontade, mas sim a Tua. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar de que quem governa minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos, não é eu, é o Senhor. Pai, louvado seja o Teu nome, porque um dia Cristo foi pregado numa cruz, aonde Ele resgatou-nos do lamaçal do pecado e me colocou em um reino que eu posso ser co-herdeiro com Ele, manifestando a vida dEle em mim. Ele levou minha iniquidade e me deu a sua justiça, para que agora eu viva uma nova vida com Ele. Ajuda-nos a lembrar dessa verdade, de que morremos com Cristo e vivemos com Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a guardar isso na memória e no coração. Que o Teu nome seja glorificado, que nossa vida seja uma canção, que nossa vida seja uma canção de gratidão ao Senhor, que nossa roupa seja vista como reluzindo a luz de Cristo, que o nosso cheiro possa propagar o bom perfume de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como eleitos de Deus, permeados de trânios afetos de misericórdia, de paz, de longanimidade, de mansidão, de amor. Oramos em Cristo Jesus. Mais do que nunca, precisamos que o Senhor encrave isso no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. E eu sei que eu posso crer nisso, porque o Teu Espírito Santo que habita em nós é quem nos convence de nossos pecados. Teu Espírito Santo que habita em nós é quem transforma a nossa vida. Teu Espírito Santo que habita em nós é o poder de Deus para modificar aquilo que está errado. Nos ajude a viver vestidos da roupa de Cristo, para a glória do Senhor. Amém.